Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o Plano Estratégico de Desenvolvimento da região Centro-Oeste. A notícia recente da liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais pelo governo federal para serem aplicados em obras de infraestrutura, especialmente mobilidade, visando o desenvolvimento da região Centro-Oeste, jogou luz sobre o plano estratégico para desenvolver aquela região previsto para 2007-2020, está em andamento. Os 4 estados, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, carecem de uma variedade de obras de infraestrutura, especialmente de transporte para o escoamento da produção, sejam ferrovias, rodovias e mesmo hidrovias previstas nesse plano. Para nos falar sobre o andamento da execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento desta região e também sobre obras de interligação ferroviária, rodoviária e hidroviária, o convidado do Agenda Econômica de hoje é o Dr. Marcelo Dourado. Ele é superintendente de desenvolvimento da região Centro-Oeste, superintendente da SUDECO. Participa do programa o jornalista Paulo Acriso. Dr. Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Nós gostaríamos de iniciar reconhecendo, que diante de uma elevada produtividade que o agronegócio, especialmente localizado aí na região Centro-Oeste, vem registrando, salta aos olhos os problemas de logística, porque cresceu a produtividade, mas há estrangulamentos e esses problemas de logística se refletem nos custos, se refletem na produtividade, se refletem em um sem número de outros desdobramentos. Nos dê um quadro geral sobre qual é o avanço obtido e o estrangulamento que já se percebeu. Beto, o problema da logística no país é um problema grave e que impacta na macroeconomia. Hoje o Brasil tem dificuldades, apesar dessa produção da super safra de grãos, notadamente na região Centro-Oeste, tem dificuldades da inserção desses produtos no mercado internacional. Por quê? Por causa da falta de infraestrutura e logística no escoamento dessa produção. A questão no Centro-Oeste é muito grave e a gente tem ajudado em 2 aspectos. Primeiro, na questão da armazenagem, a SUDECO ela administra 2 grandes fundos que impactam na economia não só do Centro-Oeste, mas do país. É o FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. O FCO tem disponível esse ano recursos da ordem de 6 bilhões de reais. E o FDCO, que é um novo fundo, esse fundo para infraestrutura e logística, que a gente começa a gestão agora na segunda quinzena de setembro. O que nós estamos fazendo com o FCO? Já liberamos uma linha de crédito especial para financiamento da armazenagem privada. Vejam que o modelo brasileiro de armazenagem normalmente é público. E o que nós estamos fazendo? Financiando a compra de pequenos armazéns para os pequenos, médios e grandes fazendeiros ou produtores rurais. Isso é uma questão de logística grave. Não sei se você acompanhou aí nos últimos meses o escoamento dessa produção, notadamente de soja, do estado de Mato Grosso, para os portos brasileiros. Aí você tem um outro problema de logística sério, porque o escoamento dessa produção acontece pelos portos do Sudeste. Se você analisar o mapa do Brasil, você pode perceber claramente que, em relação à distância, isso teria que acontecer pelos portos do Norte, no caso de Santarém ou Itaqui, ou então o porto de Ilhéus, no Nordeste do Brasil. Então, você tem uma perda aí... Reduz em 3 mil quilômetros, no mínimo, a distância do hemisfério norte. Mais de 4 mil quilômetros, Paulo. E é impressionante a perda de competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional que fica no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, eu estava conversando com o presidente da ProSoja no mês passado em Cuiabá, e ele me disse que o tempo médio da soja produzida em Mato Grosso chegar num porto chinês gira em torno de 8 meses. Então, o que está acontecendo é que alguns contratos estão sendo cancelados em função desse gargalo. E em função da grande produção brasileira, que quase chegou a 200 milhões de toneladas de grão, você tem hoje um gargalo para o escoamento dessa produção. Em torno de 20% a 25%, vamos colocar aí 30 milhões de toneladas, estão sem armazenagem, quer dizer, ficam no sereno. O armazém é o caminhão, isso é um absurdo. O que aconteceu com a estrutura da Conab? A Conab, ela tem uma estrutura de armazenagem razoável, só que em função dessa super safra, a estrutura não comportou
não acompanhou o não crescimento. acompanhou de quase 190 milhões de toneladas. Vale lembrar que havia Cibrazen no passado, mas Sim. que as mudanças políticas havidas registrou digamos, um esvaziamento dessa estrutura que estaria sendo recuperada agora. Né? No anúncio do Plano Safra para a presidenta Dilma, ela inclusive já disse da importância do financiamento da armazenagem. Então a Sudeco, através do FCO e também o próprio BNDES e o Ministério da Agricultura, a gente está ajudando para que haja essa possibilidade também da armazenagem privada. Agora, o crescimento do Centro-Oeste, que superou em muito as expectativas do próprio país, quer dizer, houve uma contribuição dos imigrantes, dos gaúchos, dos paranaenses que foram para lá, se deu em torno do agronegócio, que hoje representa uma fatia considerável das exportações brasileiras, apesar de todas essas dificuldades que o senhor mencionou. No entanto, isso ainda carece, esse progresso, esse crescimento ainda carece de se refletir na redução das desigualdades intra-regionais, ou seja, de beneficiar mais a população, porque, enfim, o agronegócio ainda emprega pouco, ele é uma atividade que não oferece muitas oportunidades na relação direta da produção com a geração de empregos. Como atuar dentro disso? Como pode a Sudeco atuar aí? O que a Sudeco está fazendo? Como a Sudeco está financiando o agronegócio, e aí é importante ressaltar dois números robustos em relação a isso. O ano passado, o Brasil cresceu 0,9% do PIB. E o PIB regional mais significativo foi 3,3% da região Centro-Oeste. Foi o PIB regional maior em relação comparativamente às outras regiões. Então, quem puxou o crescimento brasileiro ano passado foi a região Centro-Oeste. Os dados anunciados pelo governo do PIB do último trimestre, que o Brasil atingiu 1,5%, só o agronegócio, juntando com exportações, dá quase 5%. Então, quem está alavancando o crescimento brasileiro, sem nenhum exagero, em quase 40% do PIB na composição, é justamente o chamado agronegócio. Tá? A indústria vem a reboque, mas é o agronegócio que está puxando o crescimento brasileiro. O que a gente tem feito? Pode ser uma coisa que pode parecer um pouco fora de foco, mas é a pura verdade. Todos os financiamentos da Sudeco em relação ao agronegócio, que seja os grandes tomadores ou empresários e os micro e pequenos, a gente tem um foco muito especial em relação ao financiamento do micro, mini e pequeno tomador. Só para você ter uma ideia, Paulo, o ano passado a Sudeco, através do FCO, disponibilizou para o setor produtivo 6 bilhões de reais pelo FCO. Desses 6 bilhões, 68% desse valor, que dá mais de 4 bilhões de reais, foi justamente para o micro, pequeno tomador. Nas três áreas da economia, quer dizer, no setor primário, que é o agronegócio, no setor secundário, que é a indústria, e no setor terciário, que é comércio e serviço, que é muito forte aqui no Distrito Federal. Então, quem faz a roda da economia girar, por incrível que pareça, não é o grande empresário, não é o grande produtor rural ou o grande latifundiário. Quem faz a roda da economia girar é o pequeno, micro e pequeno empresário ou tomador. Ele que gera mais emprego e renda e tributos do que o grande. Nós gostaríamos de abordar também a questão da infraestrutura de transporte. 2 presidentes, pelo menos, deram um forte impulso a uma virada para a região Centro-Oeste, que era uma região que vivia meio isolada do mundo, como diz aquela canção, né? Getúlio Vargas com a marcha para o Oeste e depois JK com o seu esforço rodoviário enorme. O curioso é que depois desse esforço rodoviário houve o crescimento da economia da região e aquele esforço não foi acompanhado também de um esforço ferroviário e um esforço hidroviário. Aliás, a malha ferroviária brasileira até decaiu nos últimos anos, agora que estaria sendo recuperada. Mas as hidrovias nunca mereceram a atenção que deveriam receber. Qual é a reflexão que se pode fazer sobre isso? Beto, os números são altamente desfavoráveis ao país, ao Brasil. Tá? O Brasil, que é um país continental, se você comparar esses números com países semelhantes, com o mesmo perfil continental, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia, da Austrália, enfim, desses grandes países, o que se percebe é o seguinte: no que se refere a transporte de carga, o modal preferencial é justamente o ferroviário, em mais de 50% da composição. Tá? Os outros modais, eles entram de forma secundária, que é o modal rodoviário e hidroviário. Mas a referência do transporte de carga, e vou além, não é só o transporte de carga, não, o transporte também de passageiros, tá? O chamado transporte urbano
semiurbano e regional. Só que o Brasil não. O Brasil hoje, na sua composição de transporte, quer seja de passageiros ou transporte de carga, você tem menos de 25% que é o ferroviário. E desses 25%, 15%, na realidade 16%, é só para minério, só para ferro. Minério, na realidade, para transporte chega a ser menos de 10%, o que é um absurdo. É o que eu falo. O Brasil ele tem que resgatar uma dívida de pelo menos 100 anos para a recomposição da sua malha ferroviária, para recuperar a competitividade em relação à questão da carga, em relação à mobilidade urbana e semi-urbana, a situação é dramática. Se você hoje visitar, ou se você hoje mora numa média cidade, não vou dizer nem das grandes, numa média cidade brasileira, em qualquer estado do Oiapoque-Açuí, você já tem problema de mobilidade, engarrafamentos no horário de pico. Brasília nem se fala. Então você pega Rio, São Paulo, qualquer capital do Nordeste, no Sul é mesmo problema. Aqui em Brasília, que é uma loucura, você tem quase 1.500.000 veículos nessa estrutura. Brasília está com a certidão de óbito assinada. Toda a população já caberia dentro dos automóveis no banco da frente. Uma loucura. Só para você ver, Paulo, o próprio estudo do PDTU, que é o estudo do GDF, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano, sinaliza que em 2020... se o trem não chegar, mais de 80% da capacidade de carga das principais avenidas e vias do Distrito Federal, de Brasília e dessa região em volta de Brasília, a capacidade de carga é de mais de 100%. Sabe o que é isso, Paulo? Se você mora numa superquadra ou num condomínio em 2020, você vai tentar sair de casa com o seu carro e você não vai conseguir. Isso se o trem chegar. É o que eu costumo repetir direto. O que se pode o trem não chegar. Se o trilho não chegar. O que pode salvar essa cidade e as médias e grandes cidades no Brasil é o modal ferroviário de passageiros. Não é o pneu que vai salvar, muito pelo contrário. Que pode salvar é o trilho. Quer seja o metrô, quer seja o trem de superfície, quer seja o VLT. Não é porque tem um bola de cristal, não, Paulo. Aliás, a região centro-oeste... É o mundo todo nessa direção. O Brasil tem que se recuperar. A região centro-oeste parece que de forma mais acelerada do que no restante do país, a urbanização veio, digamos assim, para falar ainda na linguagem do transporte, veio a galope, não? Veio a toque de caixa. A urbanização parece que supera o restante do país. Temos apenas 13,9% da população na zona rural. Exato. E aí, Paulo, um dado significativo, né? Quando eu assumi a superintendência, a convite do ministro Fernando e da presidenta Dilma, o foco principal que eu coloquei como prioridade, mesmo antes da regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, foi justamente a questão de infraestrutura e logística. Aí a SUDECO está coordenando 2 projetos que são importantes nessa região, que é o Brasília-Goiânia, uma ferrovia de média velocidade. Vamos esquecer aquela loucura de expresso pequeno, nada daquilo. É um trem de média velocidade chamado TMV, um trem bom, barato, eficiente, que chega a 180 km por hora. A gente já contratou os estudos e o ano que vem, no segundo semestre, a gente já faz a licitação para as obras. São 200 quilômetros que vai unir Brasília a Goiânia, passando provavelmente por Alexânia e Anápolis, que é um centro logístico formidável para esse país, em função da Norte-Sul. Já é o segundo polo de fármacos do país, metal mecânica consolidada. E nesse eixo, Paulo, só para te dar uma informação, o Márcio Postman, que é meu amigo, foi presidente do IPEA o ano passado, ele me disse que já tem mais de 6 milhões de pessoas que moram nesse eixo, Brasília e Goiânia. Veja bem a importância. Brasília não precisa nem dizer que é a capital administrativa, política, institucional, está todo mundo aqui. Goiânia já é o centro do agronegócio brasileiro. Então, como é que essas 2 cidades não são interligadas por uma ferrovia? E ele me disse, Marcelo, se você conseguir, porque as dificuldades vão ser grandes, se você conseguir que o trem chegue lá, a previsão de crescimento nos próximos 10 ou 15 anos é que essa população duplique. Vamos ter mais de 10 milhões de pessoas, uma conurbação enorme. E ele me disse, para concluir, que deve ser a segunda maior conurbação do país, só perdendo para o eixo Rio-São Paulo. Extremamente importante para a economia macro-brasileira. E já uma previsão, desculpa, Beto, é uma previsão de investir em saneamento, em serviços básicos, enfim... Sim, o que acontece normalmente quando você implanta uma ferrovia é que você agrega valor econômico e você também tem implantação de serviço de infraestrutura. O problema do saneamento no Brasil é um problema grave, vocês sabem, pela lei de resíduos sólidos, né? Tem um prazo, inclusive, a gente conversa sempre com os municípios e o problema chega a ser lá na estrutura, porque os municípios não têm nem o projeto de saneamento básico. Então, primeiro você tem que financiar o projeto para depois montar a implantação de infraestrutura. O FDCO está aí para ajudar nisso também, que é a questão do tratamento de resíduos sólidos e esse saneamento básico, que é condição sine qua non para um mínimo de qualidade de vida. Agora, querendo saber se há recursos, né, para a implantação dessa ferrovia, porque houve liberação de recursos recentemente, a gente já falou, mas só que esse eixo Brasília-Goiânia, ele incluiria também a complementação
da ferrovia Lusiânia-Brasília, que seria retomada, recuperada, reajustada, modernizada, e inclusive já havendo recursos liberados para isso. Como é que o andamento disso está ocorrendo? Beto, para quem se lembra, que esteve aqui nessa cidade há muito tempo, já mora aqui como eu, essa antiga Mogiana foi inaugurada em 1968, esse trecho ferroviário, e até hoje funciona com carga, transporte de carga. Então é só você adaptar, e nesse eixo que eu chamado Entorno Sul, Beto, já tem hoje mais de 600 mil pessoas morando. Tá? Eu tive a experiência, diria, traumática de pegar antes de assinar o acordo, no dia anterior eu peguei um ônibus em Valparaíso às 5h30 da manhã, para sentir como é que é o transporte, eu não vou dizer de passageiros, ali é transporte subhumano, você pega ônibus velhos, superlotados, e eu marquei no meu relógio, de Valparaíso até a rodoviária foram 2 horas e 43 minutos. Nossa. Conversei com a dona Gasparina, que mora em Valparaíso, que é uma diarista, que trabalha na 215 Sul, e ela me disse que faz isso todo dia. Se você fizer um cálculo, vamos arredondar em 2 horas e meia, 5 horas por dia você passa dentro do ônibus em condições subhumanas de transporte. Se você colocar isso de 1 ano, são 3 meses da sua vida, em 1 ano, que você passa dentro de um transporte subhumano, nessas condições que vocês estão vendo aí. Desperdiçados. Agora tem que lutar contra os interesses contrariados aí. E aí, para terminar esse primeiro bloco, eu digo para você, Paulo, que você não imagina a dificuldade que eu passei para a viabilização dessas licitações. Porque muita gente diz que é a favor do trilho, mas é da boca para fora. Que está preocupado com a questão da mobilidade urbana e suburbana da população, mas não está. Tem outras preocupações. Até hoje eu recebo sugestões de cancelamento da licitação, mas eu não vou cancelar. Quem quiser que coloque no papel para depois mostrar à população. Eu não vou desistir dessa licitação, por isso que ela está acontecendo, as duas. Bom, nós vamos examinar e aprofundar um pouco mais esse tema da ferrovia Lusiânia-Brasília, mas vamos também tocar na questão dos investimentos que se fazem necessários em cada área para o desenvolvimento aqui do Centro-Oeste. Continue com a Agenda Econômica.